tema de hoje, se você quiser anotar, é a falsa paz. Falsa paz. E o que eu estava meditando essa semana, e essa palavra ficou muito no meu coração, uma falsa paz, é uma falsa paz. E o que mais a gente ouve durante esses tantos anos, lidando com pessoas, a gente sempre ouve aquilo: eu sinto paz, então está tudo certo. Eu estou sentindo paz, e por isso eu vou decidir isso. Eu estou sentindo paz, por isso eu vou tomar essa decisão. Só que tem algum tipo de paz que é uma falsa paz, não é uma verdadeira paz. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque em nossa vida cristã, todos nós estamos, todos os dias, tendo que tomar decisões. E as decisões que nós tomamos são muito importantes na nossa vida. Amém? E as nossas decisões, talvez alguns possam mistificar muito. Eu acredito num Deus que direciona, amém? Creio num Deus que fala por meio da palavra, num Deus que usa pessoas também. Eu creio em profecias, que ela funciona não como um guru que vai estar falando o que você precisa fazer, mas nós cremos numa profecia que é liberada, que testifica naquilo que Deus já falou no teu coração, amém? Então, Deus assim vai guiando. E eu estava conversando, domingo passado a gente teve uma reunião com os pastores, no qual a gente está responsável por estar ali supervisionando, estando mais juntos com as igrejas que nasceram de Toyohashi. E ali eu estava conversando com eles da importância da gente deixar mais leve a nossa vida, no sentido de faz aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Seja fiel com aquilo que Deus depositou em suas mãos. Seja fiel em obedecer, em praticar aquilo que você já conhece da parte de Deus. E fazendo isso, as coisas de Deus na nossa vida vai fluindo de uma forma orgânica. Não tem nada muito místico. Eu até me lembro em 2018, veio um pastor mexicano na nossa igreja, um profeta de Deus, e liberou uma palavra muito específica, de que iria acontecer isso durante os próximos anos, isso, aquilo, outro. E aquilo queimou no meu coração, porque já era algo que Deus já estava falando no meu coração. Aí, desde aquele tempo, foram acontecendo várias situações. E nada foi algo planejado, nada foi algo de a gente viver tudo que nós estamos vivendo hoje. Não foi algo que havia uma obstinação e uma obsessão por algo. Mas simplesmente eu estava falando com eles. Foi dia após dia. A gente sendo fiel com aquilo que Deus depositou em nossas mãos para fazer. Foi nós buscarmos a Deus com humildade, praticarmos aquilo que a gente já tem uma certa revelação acerca de tal assunto. E Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas imperfeições, e o mais importante de tudo isso, Senhor, eu não vou parar, o Senhor conhece aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor conhece as minhas limitações, mas eu quero me esforçar a ser fiel com aquilo que o Senhor depositou em nossas mãos. E fazendo isso, sabe, as coisas de Deus vão se encaixando. À medida que você é fiel com pouco, Deus vai te colocando em outros lugares maiores. À medida que você é fiel com aquilo que Deus depositou em suas mãos, Deus de alguma forma levanta um homem, levanta um profeta. Hoje aqui, a Sayumi, né, Deus usou a vida dela para liberar uma palavra, talvez específica para alguns. E Deus assim vai usando, Deus vai testificando, Deus vai alinhando as situações. E as coisas então vai sendo orgânico. Então isso que eu quero passar para vocês, que quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente tem uma verdadeira paz. A gente tem uma paz que excede todo entendimento. A gente vive num lugar que é o melhor lugar para se estar. Porque a gente pode estar, talvez, no lugar que você sonha estar. Talvez você sonhe estar numa viagem, em algum outro lugar. Se não tiver a presença de Deus, se você não estiver no centro da vontade de Deus, de nada adianta esse lugar. Gente, está muito engraçado vendo todo mundo abanando. Para não ser trágico, né? Para não falar isso. Aguenta só mais um pouquinho aí. Mas, irmãos, nós precisamos chegar nesse lugar que, se você está no centro da vontade de Deus, que é conhecendo a sua vontade por meio da palavra, as coisas de Deus vão fluir na sua vida. À medida que você
conhecer a vontade de Deus e praticar ela, você estará no centro da vontade de Deus. Então, por causa disso, que já é o básico, que é você conhecer as Escrituras, conhecer o coração de Deus e viver de acordo com ela, você vai viver a vontade de Deus, porque Deus, Ele, na sua soberania, Ele vai movendo, Ele vai te guiando como um grande pastor, como sumo pastor, como nosso pastor, guiando toda a nossa vida. E assim tem sido, irmãos, todos esses anos. Não é nada pesado, não é nada tão místico, por mais que procuramos discernir a vontade de Deus, procuramos discernir algumas palavras, mas o problema é que às vezes Deus já falou o que a gente precisa fazer, e a gente está todo domingo procurando, Senhor, fala comigo. Não, Ele já falou já o que deve ser feito. E às vezes você pensa, meu Deus, está seco o negócio, a fonte secou, eu não estou ouvindo mais Deus, e eu quero ouvir a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus já foi liberada. Eu que não estou vivendo aquilo. Então, por que a gente já falou isso algumas vezes? Porque Deus falaria algo novo se com o básico eu não estou obedecendo. Estava conversando com um irmão que nessa dinâmica de trabalhar com crianças, com filhos, Deus nos ensina muito. E esse pai falou assim para uma filha, vai lá e faz a tarefa. E aí, a filha, como alguns filhos, tem todo aquele jeitinho, né, de querer envolver o pai, ela não fez a tarefa. Ela foi fazer tarefa depois. E ela já queria brincar, ela já queria fazer outras coisas. E o pai simplesmente ficou quieto. E a criança ficou agoniada, falando, pai, eu quero brincar, eu quero fazer aquilo outro, por que o pai não me responde? E o pai simplesmente falou, por que eu vou te responder ou permitir que você brinque, sendo que aquilo que eu já falei lá atrás, você não está obedecendo? Agora, se você obedecer aquilo que eu já falei, então eu posso falar coisas novas para você. E da mesma forma, acontece conosco. Deus já nos deu uma palavra. Então, sabe, deixa ser algo mais leve. Apenas conheça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, e na soberania de Deus, Deus vai fazendo os encaixes perfeitos. Como Efésios 4 também fala que na igreja, Deus, Ele faz os encaixes perfeitos. Porque Deus é soberano, sempre na hora certa. E é isso que tem acontecido durante todos esses anos, essa aventura, entre aspas, de viver depois que um irmão abençoado falou que Deus, Ele estaria nos levando a um lugar como se fosse um cavalo sem sela. Como seria isso? A gente não teria controle mais. Sabe? Porque como líderes, como pastores, né? Nós queremos ter um certo controle. Ó, a gente está aqui, e final do ano a gente quer estar aqui, para 2025 a gente estar aqui. E glória a Deus pelo planejamento. Mas sabe quando a gente faz os planos e Deus muda tudo? E você que tem andado conosco durante esses últimos anos, quantas mudanças nós sofremos? Quantas mudanças nós sofremos? Mudança de pessoas que foram enviadas, igrejas novas que foram abertas, local. Ainda mais ontem eu fui lá no Ryan, missionário Ryan, e eu estava conversando com ele lá e ele falou, pastor, ele é americano, mas fala português. Meu Deus. E ele falando assim, Deus usa muito ele nas palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, profecia. Ele quis falar, pastor, eu vejo você mudando de lugar. Eu falei, misericórdia, mudar de lugar de novo não. Meu Deus. Mas, eu estava conversando com o irmão falou, mas eu tenho uma interpretação, pastor. Eu acho que a interpretação, na verdade, dessa palavra, é que vai mudar para um lugar maior, é que a gente vai estender comprando o terreno do lado, então a gente vai estar estendendo para um lugar maior. Aí sim, boa essa palavra, hein? Essa interpretação eu gostei. Porque, gente, dá um trabalho mudança. Mas, todavia, estamos abertos. Eu não quero ficar naquela pira, ficar naquela angústia. Ai, meu Deus, de novo uma mudança. Ai, de novo, passar por todo o processo, de não saber o que fazer, meu Deus, e agora, o que será da nossa vida? Irmãos, eu quero ser fiel com aquilo que Deus depositou em nossas mãos, amém? E Deus, na sua soberania, vai continuar direcionando. Mas eu quero compartilhar com vocês, Amós, abre comigo o livro do profeta Amós. Eu sei que é um pouco difícil de achar esse livro aí, mas olha no índice e abre aí Amós.
porque eu quero que você veja nas Escrituras aqui, várias situações, que esse povo aqui, eles estavam numa falsa paz. Só para a gente entender o contexto aqui, Israel, o Reino do Norte, vivia numa grande prosperidade material. Talvez é o que muitos, assim, de nós viemos buscar aqui no Japão, algo material. Israel vivia de tudo do melhor nesse tempo. O rei Jeroboão II, ele vence muitas guerras, ele expande seu território ali, e o reinado dele começa a crescer, começa a se desenvolver. E eles têm uma falsa paz. Eles vivem num lugar onde parece que está tudo certo. Mas só que isso é uma falsa paz. Repita assim comigo, falsa paz. É sobre isso que nós vamos falar aqui. E acontece que Amós, ele faz parte do Reino do Sul. Ele é um homem humilde, ele é um pastor de ovelhas, ele cultivava figos. E Deus deu uma palavra para ele, vai para o Reino do Norte e libera essa palavra. E o Reino do Norte é o povo próspero, é o povo que, em termos materiais, termos financeiros, eles estavam vivendo do melhor momento deles. Mas eles estavam se desviando da presença de Deus. Se você quiser anotar aí, eu anotei algumas referências, por exemplo, capítulo 3, verso 10, verso 12, verso 15, capítulo 4, 1, capítulo 6, verso 1, 4, 5 e 6. Aqui fala de algumas características do que eles viviam, que muitas vezes é aquilo que muitos de nós viemos do Japão buscar. Eles tinham fortalezas, verso 12 do capítulo 3, camas luxuosas, sofás com lençóis de damasco, verso 15, belas casas dos ricos, mansões de inverno, residências de verão, palácios cheios de marfim, capítulo 4, verso 1, bebidas, capítulo 6, verso 1, eles tinham fama, no verso 4, eles se espreguiçavam no sofá, comendo carne de cordeiro, verso 5, entoando canções de harpas, e verso 6, bebendo vinho em taças enormes e usando dos melhores perfumes. Israel vivia talvez o que muitos estão buscando. Eu quero vir aqui no Japão para construir aquela casa. E tá tudo bem, se Deus te permitiu fazer isso, glória a Deus pela tua vida. Se Deus permitiu você comprar uma casa aqui no Japão, glória a Deus pela tua vida. Porém, você não pode se esquecer que se você teve a oportunidade de fazer isso, foi alguém que te sustentou, foi alguém que proveu na tua vida, foi alguém que ainda deseja que ele seja o centro da sua vida. Amém? E é muito perigoso o ser humano, ele se corromper, se embriagar com as coisas dessa vida. Você conhece alguém assim? Que no momento de aperto, ele busca a Deus, ele jejua, ele intercede, ele faz coisas sobrenaturais, ele faz vigília, ele lê a Bíblia como ele nunca leu antes, e quando chega no momento de bonança, quando chega no momento de paz e falsa paz, ele acaba deixando a Deus. É quando Deus, ele começa a vir e usar pessoas para falar ao nosso coração. Então aqui o povo de Israel, eles tinham uma falsa paz. Estava acontecendo tudo o que eles planejavam, tudo o que eles queriam. Só que Amós capítulo 3, verso 3, Deus ele começa falando para esse povo assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A gente usa essa referência muitas vezes para casamento, para casais, mas aqui Deus está falando muito claro para o povo de Israel: como que você quer andar comigo se você não está de acordo com a minha palavra? E você está vivendo tudo isso, só que tudo isso, capítulo 3, verso 10 e 11, olha aqui que Deus começa a falar com esse povo. Do verso 10 até o verso 15. Diz assim: meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Por meio de roubo e violência. Parece não muito diferente de nossos dias. Por isso, diz o Senhor soberano, o inimigo se aproxima, ele o cercará e acabará com suas defesas e depois saqueará suas fortalezas. Assim diz o Senhor, como pastor
que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de Damasco. E agora ouça essas palavras e anuncia-nas em todo Israel, diz o Senhor dos Exércitos. No mesmo dia que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, e todos seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos: tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade que chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. É onde o povo da Síria viria e de uma forma literal iria levar todo esse povo dessa forma. Então a palavra é de uma exortação, e mesmo Deus usando o profeta Amós para falar isso, eles ainda estavam pensando: não, nada vai acontecer com a gente. Está tudo certo, temos fortalezas, qual o inimigo que vai vir? Eu já tenho um bom emprego, não, eu já tenho uma conta bancária, não, estou no Japão, país de primeiro mundo, não, eu sei falar japonês, não, eu sei fazer alguns tipos de negócios, e a nossa segurança está baseada nisso e não em Deus. Deus te abençoou, Deus sim, sabe, te capacitou a conhecer, a viver tudo isso, glória a Deus por isso. Mas Deus, Ele deve ser reconhecido na minha e na sua vida, amém? E aqui, esse povo ainda não entendeu. E será que muitos de nós não estamos tão embriagados com as coisas dessa vida? A gente falou semana passada, retrasada, falando sobre esperar em Deus, e quem não espera em Deus, ele constrói bezerros de ouro. Porque quem não sabe orar, quem não sabe buscar em Deus a sua vontade, ela acaba construindo bezerros para si. E dessa mesma forma acontece conosco, amém? Se a gente não buscar a vontade de Deus, nós vamos nos embriagar com as coisas dessa vida. E aqui vai chegar um momento onde, capítulo 3, verso 10, nós lemos aqui: meu povo esqueceu como fazer o que é certo. Chega uma hora que você já está tão habituado a fazer tudo que está fora da palavra de Deus, e isso não pode acontecer conosco. E talvez Deus está usando pessoas para falar no nosso coração, e nós precisamos atentar o nosso ouvido. Amém? Capítulo 4, verso 6. Algumas coisas Deus permitiu acontecer também com o povo de Israel. E por várias vezes aqui, Deus ele fala: nem assim vocês voltaram para mim. Então algumas coisas Deus vai permitindo ainda para chamar a nossa atenção. Eu queria que você e eu pudéssemos ter discernimento, porque talvez isso está acontecendo na sua vida. E talvez é o próprio Deus que está te chamando para mais perto. Deus não é aquele que quer apontar o dedo na sua cara para te condenar. Deus ele quer nos conscientizar, porque Deus ele quer nos atrair para o coração dele. Amém? E esse é o melhor lugar para se estar. Quando a gente está no centro do coração dele, perto dele, pode acontecer o que for, você tem paz. Não foi assim com José? Se você ler a história de José, quem já leu a história de José? Boa parte. E toda vez que José estava passando por momentos difíceis, várias repetições ali acaba tendo nas Escrituras. O Senhor estava com José. Se o Senhor estiver conosco e nós estivermos com Ele, não importa o lugar, Deus sempre vai prover. A gente pode estar no pior lugar, como José teve. Se Deus estiver conosco, a soberania dEle vai usar tudo aquilo para nos promover em outros lugares. E por isso, irmãos, vamos viver de uma forma leve. Apenas viva. Sabe, a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Amém? Se a gente vive a vontade de Deus, a gente pode descansar na vontade dEle. Amém? Você pode falar para 3 pessoas ao seu redor:
viva de forma leve, apenas obedeça à vontade de Deus. Fica leve, viva leve. Porque tem alguns que eu acredito que a boa parte de nós que já temos uma caminhada com Deus, você sabe muito bem, quando você está em santidade, quando você está buscando a Deus, quando você está se alimentando dEle, pode acontecer o que for, você tem uma convicção no seu coração falando, não, Deus está comigo, eu vou passar por essa. Quando você está buscando a Deus, sabe, você tem paz no coração, apesar das dificuldades. Agora, quantas pessoas nós vemos que têm de tudo do melhor, porém não tem paz no coração? Então, o que adianta tudo isso? E nós, no final dessa mensagem, nós vamos descobrir algo, que existe uma paz que excede todo entendimento, que pode vir sobre nós, e que não é nada místico, não é nada difícil. E você vai entender o que eu estou falando depois, amém? No verso 6, olha só o que diz do capítulo 4. Para esse povo que estava embriagado com as coisas dessa vida. Eu trouxe fome sobre toda a cidade e escassez de alimento sobre todo lugar. Deus trouxe fome. Agora, continuando o versículo. Nem assim vocês voltaram para mim. Então, olha só. Deus parece que vai construindo algo, permitindo algumas situações, para que, de alguma forma, o povo se desperte e fala, opa, essa paz que a gente está sentindo é uma falsa paz. Eu preciso voltar para Deus, eu preciso estar em acordo com Deus, eu preciso voltar para Deus. Então, primeiro ele permitiu fome e escassez de alimento. E sabe, talvez Deus permite a gente entrar nesse lugar, sabe, onde você sente uma fome, sente um vazio por algo e nada te satisfaz. Parece que você já tenta experimentar, você tenta se saciar comprando, indo para o shopping, você tenta se saciar fazendo uma viagem, você tenta se saciar, o que mais, gente? Usando drogas, você tenta se saciar bebendo, você tenta se saciar, o que mais, gente? Me ajuda. Jogo, game, comida. Você tenta se saciar e parece que nada te sacia. Deus permitiu, te colocou num lugar de fome e escassez de alimento. E será que não é Deus que está falando assim, eu quero te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É Ele que nos alimenta, é Ele que sacia a nossa fome. Mas enquanto daí eu não entendo isso, eu ainda estou procurando outras coisas, Deus permitindo uma situação que a gente está sedento, mas nada sacia mais. E nem mesmo assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Então Deus ele continua agora no verso 7. Para que essa falsa paz seja esclarecida, seja revelada, seja desmascarada. E no verso 7, segurei as chuvas, quando suas plantações precisavam delas. Enviei chuvas em outra cidade. Para o povo de Israel, então, o Senhor segurou a chuva. Deu chuva para outros lugares, mas não para o povo de Israel. E o povo de Israel estava vivendo numa seca. E parece que a gente vai num outro estágio. É esse estágio de tudo começa a se secar. Primeiro eu estou com tanta fome e nada me sacia. Depois tudo começa a secar. Tudo parece que vai morrendo, vai se secando. Tudo vai ficando meio preto e branco. Tudo vai ficando sem cor. Será que Deus também não está nos permitindo entrar nesse lugar porque Ele está falando, eu quero que você volte para mim. É uma falsa paz que você está tendo. Tudo que esse mundo oferece é tudo ilusório. Tudo aquilo que a mídia tenta te doutrinar é tudo ilusório. E existe um lugar que existe uma paz que excede todo entendimento, que no final nós vamos entrar nesse lugar. Amém? Agora que tudo está se secando. E será que Deus novamente não está querendo chamar nossa atenção falando, olha,
aquele que beber da minha água jamais terá sede. Vocês precisam de mim. Você precisa de mim, diz o Senhor. É de Jesus que nós precisamos. Mas ainda assim, estamos buscando meios para saciar agora essa sede. Tudo está secando, eu quero ver formas de ver para que essa sede se sacie. E o pior, a gente procura livro de autoajuda, a gente procura vários vídeos de autoajuda, e a última coisa, às vezes, que nós procuramos é quem? Jesus, que é a fonte de água viva. É a fonte de vida para nós. E aqui no verso 7, o profeta Amós continua falando, inspirado por Deus, dizendo, e nem assim vocês voltaram para mim. Você conhece alguém assim? Misericórdia, né? Muitas vezes é eu e você. Deus está usando circunstância, Deus está falando, Deus já usou o profeta Amós e nada, agora Deus permite agora circunstâncias externas para tentar, de alguma forma, tocar a nossa vida, chamar a nossa atenção, porque a gente não está ouvindo o Amós, a gente não ouvindo o profeta de Deus, a gente não está ouvindo a palavra dele, a gente está embriagado, então Deus vai permitindo situações. E mesmo assim, vocês não voltaram para mim. No verso 9, castiguei as plantações e gafanhotos devoraram as figueiras. Não mais fome espiritual, não mais sequidão espiritual, agora também acaba se externizando também para o próprio sustento, porque aqui Deus ele permitiu castigar plantações e gafanhotos começou a devorar as figueiras. Começou a faltar sustento. E o pouco que muitas vezes se tem, foi perdido. Assim como a gente também já ouviu também em Ageu, o famoso saquetel furado. Você trabalha, e tudo que você parece que ganha, coloca num saquetel furado. E o profeta Ageu vai falar, e sabe por que vocês estão assim? Porque vocês estão preocupados ainda com as suas próprias casas de luxo, e vocês estão esquecendo da minha casa, da minha vontade, da minha presença. Simples assim. E será que Deus, ele não está permitindo entrar nesse lugar para que a gente entenda que Mateus, ele fala, Jesus ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Isso não é homem que está falando, é o próprio Jesus que está falando. E até quando? Porque mesmo falando isso, nem assim vocês voltaram para mim. Começou a faltar sustento. Filipenses 4,19 também diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Existe um Deus provedor. Existe um Deus que toca pessoas, que faz o sobrenatural acontecer, que bate na porta de casa e nos dá o sustento que a gente precisa. Você crê nisso? Esse Deus que a gente serve é soberano. É um Deus que move céus e terra em favor daqueles que realmente estão entendendo o coração dele. Amém? Que não estão lubridiados, não estão embriagados com essa falsa paz. Amém? Então, há um sustento da parte de Deus. Eu sei que alguns já conhecem até isso. Eu falo para vocês, alguns já ouviram, que Deus, ele prove nos mínimos detalhes, até sabonete. Porque eu já falei para alguns, já contei aqui. Lá no Brasil, a gente tinha o dinheiro contadinho, eu e Keila, a gente acabou de se casar, recém-casados, e fomos para o Brasil. Dinheiro contadinho, assim, ó, para poder terminar os estudos e fazer alguns cursos. E, infelizmente, o dinheiro que a gente tinha também acabou o banco, né, ali, como é que fala, bloqueou algumas coisas, não deu para a gente sacar. E a gente falou, Senhor, nem sabonete a gente tem agora, e agora? Só tem aquela finurinha de sabonete. Aí eu conversando com a Keila, a gente falando, só vai dar para hoje, amanhã vai ser só na água. Só na água, e glória a Deus, vamos dar glória a Deus. Nós cremos num Deus soberano. A gente está aqui procurando fazer a vontade dEle, a gente está aqui para se aperfeiçoar. Vamos descansar na vontade de Deus. E foi, no mesmo dia, bateram na porta de casa. Bateram na porta de casa, uma menina chorando,
em lágrimas e falando, não sei porquê, mas Deus mandou te dar. E dá para vocês, uma caixa de sabonete da Boticário. Vários redondinhos assim, cheirosos, né? Porque a gente só usava Lux, né? Ou usava aqueles mais baratinhos. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Eu sei que eu já contei isso também. A Keila, nesse tempo no Brasil, ela queria uma sandália, olha, minha mulher é uma benção, ela está lá no encontro com Deus. A gente foi para o Brasil, ela foi com 2 pares de sapatos só, 2 pares só. Um tênis e uma sandália, só isso. E a sandália que ela tinha arrebentou. E aí a gente foi no centro, e no centro, ela só estava eu e ela diante de Deus, só eu e ela. E ela falou, olha, nossa, essa sandália está bonita, hein? Queria tanto essa sandália. E a maridão, né, meio, e agora? Vamos orar então, né? Vamos crer. Deus vai prover. Vamos orar. E aí chegou num dia que a Escola do Clamor promoveu o Dia do Dar, e foi quando daí uma irmã também, naquele dia, falou, Deus mandou te dar. E o que era, gente? Era a sandália que ela pediu. Meu Deus. Aí a gente brinca, esse Deus não é gente, não. Esse Deus é Deus. Que Deus é esse? São as experiências que Deus permite a gente viver para que a gente prove da vontade dEle. E é por isso que, vivendo tudo isso, eu vou descansar em Deus, porque Deus é soberano. Amém? Vamos deixar mais leve. Porém, se a gente continuar com a falsa paz, Deus vai permitir situações para chamar a nossa atenção. E no verso 10, continuando, só lembrando, foi uma fome espiritual e não foi saciada. Continuei com meu coração endurecido. Deus permitiu começar tudo secar dentro de mim. Eu não entendi o que Deus está querendo fazer. E eu ainda não continuo com a minha vida entregue nas mãos dEle. E Deus começa a permitir outras situações, agora tocar o externo. Não só o interno, mas agora o externo também. Havendo fome. Mas mesmo assim, não entendeu. E depois, Deus permitiu no verso 10. Matei seus jovens na guerra e levei todos os cavalos. Ora, naquele tempo e nesse tempo também, repita assim comigo, filho é bênção. De novo, filho é bênção. Amém. Assim era na antiguidade, assim também é nossos dias. Mas na antiguidade, quanto mais filhos você tinha, mais força você tinha de trabalho. Então, quanto mais filhos eles tinham, mais força na guerra eles teriam também. Mais apoio, mais mãos para poder trabalhar na agricultura, para abater ali os animais, para fazer várias coisas. Então, quanto mais filhos, era mais força. E aqui fala, e cavalo também simboliza isso. E aqui Deus permitiu tudo isso, a morte de filhos, de jovens e até dos cavalos. Numa forma simbólica, Deus começa agora a mexer naquilo que é a nossa segurança. Não estou falando de mexer na minha filha, no meu filho, calma. Mas, sabe naquilo que é o nosso porto seguro? E parece que Deus, Ele vai mexendo. Olha, você tem segurança nisso? Aí Deus puxa o tapete. Onde está a sua segurança? Está em mim ou está nessas coisas? Está nos cavalos? Está no poder que você tem? Está nos vários filhos que você tem? Nessa segurança que você tem? E será que quando Deus permite tirar essa nossa segurança, não é novamente Deus falando? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que guardam, em vão trabalham aqueles que estão ali. Se o Senhor não estiver na casa, se o Senhor não estiver nesse negócio, será que o Senhor não está querendo ensinar isso? Que a nossa segurança precisa estar nele, na vontade dele? Quantos estão entendendo aqui? Amém? Então vamos tomar cuidado com essa falsa paz, porque Deus vai permitindo situações para que a gente abra os nossos olhos. Porém, o povo de Israel, passando por tudo isso, o que aconteceu? Nem assim vocês voltaram para mim. Nem assim. E no verso 11, Deus ainda
permitiu umas outras situações agora. Deus permitiu destruir algumas cidades. Cidade fala de você pertencer a algo, fala de pertencimento. Quando você nasce em uma cidade, quando você é de uma cidade, parece que dá um senso de pertencimento. Você pertence àquela tribo, àquele grupo de pessoas. E chega num lugar onde Deus destrói até as próprias cidades, de uma forma simbólica. Parece que você já se esquece dessas origens, você já vai perdendo a sua identidade. É tão ruim, não é verdade? Por exemplo, eu lembro que o antigo salão, mais de 20 anos a gente estava lá. E deram um prazo para nós entregarmos a chave. Entregamos no dia 30 de agosto. No dia 31, já estava demolido. Demoliu aquela lembrança, até parece até que perdeu uma certa parte de nós. E sabe, quando Deus está destruindo a cidade, é mais ou menos isso que acontece. É como se fosse você voltar para a sua cidade e tudo aquilo que você vivia já não existe mais. Quantos homens, quantas famílias que passaram, tanto aqui no Japão como lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, que teve vamos dizer, um tsunami, destruiu toda uma cidade. Aquele senso de pertencimento, eles já não tinham mais. Tantas lembranças, a identidade dele, a história deles. Eles perderam tudo aquilo. E o próprio Deus, ele permitiu agora uma situação assim também, onde mesmo permitindo tudo isso, onde você já não tem nem senso mais de quem você é, quem eu sou. Eu perdi minha identidade, eu esqueci até das minhas origens. Será que Deus não está querendo falar em Apocalipse 2,5? Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Então Deus vai permitindo situações e chega nesse último estado, que quando a gente perde a nossa identidade, a gente perdeu tudo. É nesse lugar que Satanás, muitas vezes, ele quer chegar na nossa vida, ele quer nos embriagar de tal forma que chegue no lugar onde a gente não saiba mais quem nós somos. Porque Deus, ele fala, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Será que nós temos esse senso de que nós somos escolhidos por Deus? Você é escolhido por Deus. Nós somos chamados por Deus. Nós somos amados por Deus. Nós temos um lugar para nós temos uma cidade celestial. Nós pertencemos a Deus. E agora esse senso de pertencimento, Deus ele quer falar, volta para mim, você é meu. Mesmo assim, se a gente não ouvir, aí no verso 12, capítulo 4, verso 12, Amós ele fala, portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar-se com seu Deus. Aí chega uma hora que vai ser a prestação de conta. Mas você vê que Deus ele vai permitindo situações, porque esse prepara para encontrar com Deus, a gente já usou essa referência para o nosso retiro de 2 dias. E parece um versículo romântico. Glória a Deus, eu vou me encontrar com o Senhor. Só que aqui, nesse contexto, prepara-te, Israel, para se encontrar com teu Deus. É uma prestação de conta. Porque Deus usou Amós, Deus foi usando outras circunstâncias, até que chegou uma hora. Agora vai ser face a face, que a gente vai ter uma conversa. E agora, eu e você, será que nós estamos preparados para essa conversa? Que essa conversa será no grande dia, ou talvez hoje, Deus pode voltar hoje, e ser esse grande dia, e Deus espera que eu e você tenhamos esse lugar, sabe, de paz no coração. Que eu posso ter paz, que Jesus pode voltar hoje. Eu posso ter paz, que tudo pode acontecer, mas eu estou no centro da vontade de Deus. A gente vê outros exemplos, por causa do tempo eu não vou me aprofundar aqui, mas a gente sabe Ananias e Safira estavam em paz, em acordo entre os dois, mas eles estavam mentindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha falado algo para eles, eles já sabiam que deveria ser feito, mas eles não honraram a voz do Espírito Santo. E a gente sabe o final da história. Tanto Ananias e Safira, eles foram mortos.
A gente vê também Davi, a gente vê Sansão, vivendo essa falsa paz. Vivendo como muitos vivem hoje. Eu estou sentindo paz, é isso que importa. Mas será que basta somente a paz que você sente? Ou será que é importante eu e você entender que o coração do homem, ele é enganoso? Eu e você, nós precisamos conhecer mais das Escrituras para conhecer a vontade dele. Amém? Conhecer mais do coração do Pai. Porém, uma das coisas também que eu vejo, que eu vivo, desde o ano de 2000, eu procurei sempre, não é falta de identidade, não é falta de personalidade, mas é entender que Deus usa o corpo de Cristo. Deus queria usar Amós para falar com aquele povo. Ou seja, Deus usa pessoas. E Deus usa pessoas improváveis. Porque quem é aquele pastor de ovelhas? Quem é aquele cultivador de figos? Aquele homem improvável lá do sul? A gente está vivendo uma prosperidade, vocês estão vivendo um outro tempo. Quem é você para falar ao meu coração? Quem é você para falar que tudo que a gente está vivendo não é vontade de Deus? E o coração do homem é enganoso. Então eu tenho aprendido isso. Que existem muitas situações que eu tive paz, mas eu procurei ouvir o presbitério, eu procurei ouvir amigos que querem o nosso bem. E teve várias vezes, algumas vezes, algumas pessoas já vivenciaram isso com a gente. Eu estava com uma paz tão grande, falei assim, não, acho que esse é o caminho certo. Estou sentindo paz. E aí eu fui consultar os conselheiros. Estou sentindo isso, estou sentindo paz, e você? Um falou, pastor, não estou sentindo nada, mas se o senhor decidir, estamos juntos. Mas o outro irmão, ele falou assim, pastor, não estou sentindo paz não, hein? Estou sentindo um certo incômodo, hein? E agora, o que a gente faz? Está 2-1, aqui está me apoiando, né? Mas, glória a Deus por isso que eu ouvi alguns conselhos. E depois, olhando para trás, eu vi, que bom que eu não tomei aquela decisão. Porque essa paz era uma falsa paz. Não era uma paz que excede todo entendimento. Amém? Então é necessário, para que a gente entenda, existem vários provérbios, várias referências que a gente vê que a igreja é um ser coletivo. Deus não monopolizou sobre uma pessoa toda a unção, toda a sabedoria. Deus manifesta sabedoria multiforme graça por meio do coletivo. Então é muito importante eu e você, nós nos sujeitarmos uns aos outros. E agora, o grande problema é o seguinte, eu já vou estar terminando. Eu não sei você. Não sei se você entende de carro, eu não entendo de carro. Então, como eu quero então comprar um carro, eu vou consultar aqueles que entendem carro. Assim talvez é com você. Eu estou pensando em comprar uma casa, eu vou consultar os corretores que entendem dessa documentação, dessas coisas, da burocracia com relação à casa. Você vai buscar ajuda. Quando você quer fazer um investimento, você vai buscar um mentor. Você vai buscar se aconselhar com relação a isso, quem entende mais dessa área. Agora, o grande problema é que quando se trata da nossa própria vida, a gente não busca ajuda. Quando se trata de problemas pessoais, lutas internas, lutas conjugais, educação de filhos, a gente não pede ajuda. E parece que muitas vezes a gente está mascarando uma falsa paz. Está tudo bem, mas a gente precisa se sujeitar e buscar ajuda. Amém? Assim Deus, Ele tem nos livrado de muitas decisões precipitadas ou de muitas situações que talvez não era da vontade de Deus. Amém? Mas em Filipenses 4:7, para a gente fechar, Filipenses 4:5, aliás, abre comigo. Nós estaremos encerrando, amém? Glória a Deus por isso. Filipenses, capítulo 4, verso 5.
palavra pastoral para que eu e você encontrem um lugar de paz, que não é o lugar, mas é seu coração, que vai determinar se essa paz vai estar no teu coração ou não. Isso é uma verdadeira paz. A Bíblia diz assim, Filipenses 4, verso 5, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e por meio da súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Oração, intimidade com Deus. Então, um advérbio, então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Aqui, então, eu já vejo uma chave para nós. Vivemos essa paz que excede todo entendimento. É nós vivemos uma vida de oração, de súplica, dando graças ao Senhor e tendo essa intimidade com Deus. O missionário Ryan falou que há uma estatística de tempo de oração que os cristãos passam por dia. E nessa estatística fala que a média do cristão de oração por dia são apenas 5 minutos. O missionário Ryan, para não ser trágico, de uma forma brincando, ele falou o quê? É 1 minuto quando acorda, é 1 minuto antes do almoço, é outro minuto antes da janta, e depois é mais outro minuto antes de dormir, e enfim, outro minuto você coloca onde você quiser. E aí, é uma média de oração que tem nos crentes, nos cristãos. Então, como que um povo, uma igreja, homens e mulheres cristãos, que não busca Deus, por isso que estamos tão ansiosos, por isso temos talvez decisões que aparentemente parece uma paz, mas lá na frente está trazendo destruição. E Deus está usando pessoas, Deus está usando circunstância, mas nem mesmo assim vocês voltaram para mim. Então há esse lugar que nós precisamos então levar mais a sério essa parte de buscar a Deus. Porque existe um lugar de descanso em Deus, amém? Você crê nisso? Continuando, diz assim, finalmente, irmãos, pensem em tudo que foi verdadeiro. Acredito que é uma continuação. Porque uma vez que você está orando, uma vez que você está buscando a Deus, você está contemplando a Ele. E quanto mais você contempla a Ele, mais dele você se enche, mais dele você pensa. Ontem também, o missionário estava falando que quando você está fazendo um churrasco, aquela fumaça parece que impregna em você, porque você está tão perto daquele fogo, tão perto daquela fumaça, que onde você vai, você leva a fumaça junto. Todo lugar que você vai, as pessoas ao seu redor já pensam no que você comeu, que foi uma carne deliciosa, porque ele vai te dar um abraço, ele sente aquele cheiro de churrasco, sente aquele cheiro de fumaça, de carvão, de carne assada. E da mesma forma acontece conosco, quanto mais perto a gente está de Deus, contemplando Ele, na fumaça da glória de Deus, você só consegue visualizar isso, você só consegue pensar nisso, porque você se apaixona por Ele, amém? E a Bíblia fala, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Existem algumas versões que também usam o advérbio então. Aqui também é o mesmo sentido. Então, o Deus da paz estará com vocês. Então, note, para que a gente tenha uma verdadeira paz, é necessário uma vida de oração, uma vida séria, de intimidade com Ele, mas ao mesmo tempo, colocar em prática, como eu falei, deixa mais leve.
põe em prática tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que vocês têm aprendido, tudo aquilo que vocês têm recebido, coloque em prática. Então, o Deus da paz estará com vocês. E assim como José, tudo que você fizer, vai passar por um momento difícil, o Deus da paz estará com vocês. Não tem como eu falar e afirmar, Deus está comigo, Deus é mais, Deus está comigo. Não, se eu não colocar em prática tudo que eu aprendi. Então eu vou estar numa falsa paz. Mas se eu colocar em prática, viver tudo aquilo que eu tenho ouvido e aprendido, irmãos, é leve e suave. O Deus da paz estará conosco. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para vocês, eu queria que você, aí no seu lugar, você que está um pouco quente, se você quiser ficar de pé, não sei se vai piorar, pode ficar sentado, né, por hoje, porque talvez de pé o ar quente está mais para cima, né? Mas eu queria ir onde você está, meditasse um pouco em tudo isso que foi liberado. Será que você está vivendo uma falsa paz? Está tudo bem, sendo que Deus não está chamando a nossa atenção? Será que Deus, Ele não está levantando circunstância para que a gente se volte para Ele? E eu e você precisa nos atentar para entrar nesse lugar de descanso e paz. Assim como eu falei para os pastores, deixa leve, viva de forma leve. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Seja fiel com aquilo que Deus depositou em suas mãos. E Deus, na sua soberania, vai abrindo as portas que precisam ser abertas, no momento certo e na hora certa. Apenas ore, apenas dê ações de graças, apenas se apresente a Deus, apenas põe em prática, apenas pense em tudo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse dia um pouco quente, um pouco abafado, mas crendo que em tudo o Senhor também tem algo a nos ensinar, em tudo o Senhor tem algo a liberar sobre nossas vidas, Pai. Senhor, nós não queremos entrar nesse lugar de uma falsa paz, de enganar nós mesmos, ó Pai, e entender que toda falsa paz que nos leva a quebrar princípios não é de Deus. Toda falsa paz que nós temos, que nós vemos o nosso caráter decaindo, não é de Deus. Toda falsa paz que nós nos afastamos do que Deus nos chamou para fazer, não é de Deus. Toda falsa paz que nos faz servir apenas o nosso próprio ventre, não vem de Deus. Mas a verdadeira paz que excede todo entendimento, é aquela no qual, por meio da oração, por meio da contemplação, por meio das ações de graça, então, a paz que excede todo entendimento vem sobre nós.